E o Brasil superou a Argentina e se tornou o país mais endividado da América Latina. E o Brasil superou a Argentina e se tornou o país mais endividado da América Latina. Esse senhor é fanático pelo Lula. O tio do biscoito é um simples vendedor ambulante em Minas Gerais. Sua maior vocação é entrar em um estabelecimento e gritar que graças ao Lula o preço de todos os alimentos caíram. Como por exemplo o arroz que caiu de R$19,90 para R$32 no governo atual. É muita economia, mano. Ele já rolou no chão, subiu em árvore, dançou e às vezes até parece o Tasmania. Ele acredita e repete em quase todo vídeo que o Lula é o projeto de Deus que deu certo. E eu não duvido que ele acredite fielmente nisso. Ao mesmo tempo que ele diz que a carne tá barata, em suas mãos está a única coisa que o dinheiro conseguiu comprar: a broba.